Começa a partir de agora. Pronto Atendimento. Olá, 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 você, amigo ouvinte da Rede Boa Nova de Rádio, telespectador da TV Mundo Maior. Estamos chegando para o Pronto Atendimento, edição de sábado, para fazer companhia para você. Também estaremos aqui a postos para tirar suas dúvidas, se necessário, para consolar você ou a pessoa que você tanto precisa desse momento de pandemia. Estamos a postos para fazer companhia para você. E junto com a gente, Monique Papa, que para mim é um prazer, honra, vai estar fazendo o programa junto com ela. A gente tem sempre desencontrados. Chegou a hora de fazer o programa junto. Monique, boa tarde. Boa tarde, Damião. Tem sempre a nossa hora, né? Chegou a hora agora, hoje é dia. Muito feliz em estar aqui com vocês novamente e com os nossos ouvintes. Oséias Alves também junto com a gente. A gente fez aqui um programa no início da pandemia, fazia tempo, né? Já estamos fazendo, nesse mês de setembro, 6 meses já de pandemia, de home office, de toda essa história do afastamento aí, né? Mas estamos juntos mais uma vez, Oséias Alves. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Damião. Boa tarde, Monique. Boa tarde aos nossos telespectadores, aos nossos amigos das redes sociais. Um imenso beijo nesse dia maravilhoso e que estejamos juntos nessa jornada aqui de hoje, né, Damião? Monique. Opa! E, José, você que está aí com a bola, vamos então com a prece de abertura, por favor, com você? Vamos lá. Então vamos todos nós elevando os nossos pensamentos até o nosso Pai Celestial, até o nosso irmão, nosso Mestre Jesus, agradecendo esta bendita oportunidade de estarmos aqui fazendo esse programa que é levado para o Brasil e para o mundo e que possamos, né, não com as nossas palavras, mas com as palavras do nosso Mestre, poder levar as respostas àquelas pessoas que se encontram em dúvidas, pessoas que se encontram em estados de tristeza, e que possamos ajudar a consolar todas essas pessoas. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja, obrigado, Oséias. Vamos então, né, passar a você que está nos acompanhando a partir de agora as formas de participação. Você pode participar, estamos no Facebook da Rede Boa Nova de Rádio, facebook.com/Rede Boa Nova de Rádio. É uma das formas de participação. Temos também o nosso WhatsApp 99643-3827. 99643-3827. Nosso WhatsApp à sua disposição. E o nosso telefone, 0800 979 5011. 0800 979 5011. São as formas de participação aqui no Pronto Atendimento, edição de sábado, que você acompanha no site da Rádio Boa Nova, também no site da TV Mundo Maior. Gratidão a todos que estão junto com a gente nesta edição, né? Então, senhora, deixa eu dar um alô para a Margarete. Sim, Margarete, voltou aqui com a pastinha aberta. Pode ir colocando as participações lá, a gente vai conseguindo compartilhar. Obrigado, Margarete. Quero aproveitar também agradecer a Bruna, que está junto com a gente hoje, para nos dando todo o suporte, todo o apoio aqui para a gente realizar mais este pronto atendimento. Gratidão a todos vocês que estão participando junto com a gente. Antes, então, deixa eu ver se já tem aqui. A Margarete comentou aqui que vai colocar na pasta, mas não tem nada. Então, vamos, para a gente poder estar dando início aí, esse momento, né, que a gente está vivendo de pandemia, com todas essas dúvidas e incertezas, muitas pessoas, né,
estão nos acompanhando, quantos, né, que perderam seus entes queridos, quantos ali em busca de um consolo nesse instante, e a gente tem, né, é coisa do ser humano, né, por outro ponto de vista, a gente vê aí, final de semana prolongado, como se nada tivesse acontecendo, sabe, congestionamentos, todo mundo pegando estrada. Gente, a pandemia não acabou, né? Então, podemos conversar um pouquinho sobre isso? O Oséias fez a prece. Monique, essa reação, né, do ser humano, né, de, sabe, às vezes não pensar até no próximo, será que, de repente, é um pouco isso? Porque está todo mundo preocupado em aproveitar o fim de semana prolongado, é isso, Monique? Nós temos que ter muito cuidado, né, Damião, porque nós estamos já aí no período de quarentena, de alguma forma isolados, né? E as pessoas têm informação, né, de quais são os riscos que nós estamos correndo, da necessidade desse cuidado, né, de utilização da máscara, de tentar evitar o contato, né, usar o álcool gel, enfim. As pessoas têm a consciência do risco que a gente está passando, e a gente tem que ter muita tranquilidade nesse período, né, para não se expor, para não expor o outro, né, porque quando a gente tem a informação, a gente também não pode alegar que a gente não sabia, né, porque assim, nós estamos sendo informados, né, o Ministério da Saúde vem orientando, vem trazendo informação de que a gente tem que evitar esse contato. A partir do momento que a gente passa aí, né, muitas vezes fica desesperado, não está aguentando ficar em casa, não quer preservar muitas vezes a família, ou ter contato com outras pessoas que estão de fora, né, mas eu não tenho nada, certeza que eu não estou contaminado, mas você pode ser, né, um portador do vírus, de estar passando para alguém. Então, a gente tem que ter muito cuidado dessa exposição repentina e principalmente lembrar, né, que tendo a consciência, se porventura acontecer, né, o pior, a gente está falando de um suicídio aí involuntário, né, nessa época que nós estamos aí do Setembro Amarelo, né, da consciência, da valorização da vida, nós temos que valorizar a vida, é uma lei de Deus, né, nós não podemos deixar passar, né, e se expor dessa forma. Principalmente lembrando que nós temos pessoas idosas que estão aí no grupo de risco, muitas vezes têm imunidade baixa, e aí a gente acaba tendo contato, né, com as crianças, porque a criança muitas vezes não é assintomática, né, não tem os sintomas, e aí a gente acaba expondo, né, esse idoso. Então a gente tem que ter muito cuidado mesmo e continuar preservando, né, tentando evitar ao máximo esse contato, até que a gente tenha realmente, através da ciência, até porque a gente tem que lembrar que além dessa questão espiritual, a gente também tem que confiar na ciência. O espiritismo também fala sobre a informação, né, tem que ser uma fé raciocinada, então a gente sabe que a ciência está evoluindo, e logo mais a gente vai ter a vacina. Então não custa a gente aguardar, esperar. E Oséias, fala você. Damião, eu sempre coloco, né, uma brincadeira que eu faço com os meus amigos, que é o seguinte: você comprou um celular novo, não comprou? Muita gente compra um celular novo. Só que muitas pessoas, ou a grande maioria, não lê o que está no manual, né? Vai aprender na prática. Então, a partir do momento que você, né, tem um manual da sua vida, um manual escrito por Jesus Cristo que nos deixou, né? O Evangelho, lá dentro você vai ter todas as situações, né, aonde você terá lá no capítulo 17, o homem de bem, falando das suas responsabilidades, né? Então, como a Monique falou, nós temos a questão do suicídio, nós temos a questão, muitas vezes, de você cometer um ato involuntário, né, contra a sua própria família. Por exemplo, se eu sou uma pessoa que posso ter o vírus, né, só que ele não me causou consequências, eu levo para uma pessoa com maior idade, né, mais idade, ou do próprio grupo de risco. E eu contamino essas pessoas, de uma certa forma, sou responsável. E como, né, as penas divinas são perfeitas, nós não deixaremos de responder, né? Então, mesmo você que tem alguma situação inconsciente, né, você praticou aquilo inconscientemente, você vai responder, né? Entendemos que a situação agora, né, muita gente, depois que nem nós, ficamos 6 meses sem nos falarmos, né? O que acontece? Quando a pessoa vê uma brecha,
né, para a sua liberdade, ela quer de qualquer jeito aproveitar como se fosse o amanhã ou que o amanhã não existirá, né? Então tudo isso tem que se tomar cuidado para que nós não possamos futuramente responder por causas da nossa, muitas vezes da nossa impaciência. Vamos começar então trazendo as participações. A primeira, a Margarete já me colocou uma participação aqui, Monique, e eu trago para você. Então vamos lá. Boa tarde a todos. Sou Lucimeire de Salvador, Bahia. Lucimeire. Primeiro, é um grande prazer estar participando do programa com vocês. Minha irmã sempre tem experiência no plano espiritual em seus sonhos. Outro dia sonhei com ela, mas não me lembrava do sonho. Ela me mandou uma mensagem dizendo que eu havia trabalhado junto com ela no plano espiritual naquela noite. Estávamos cuidando de pacientes que haviam desencarnado com Covid. Mas ela disse que não queria estar lá, pois havia muito sofrimento. As pessoas estavam muito mal e ela não estava gostando de estar presente. Meu marido desencarnou em maio com Covid e eu ainda estou de luto, pois perdi o grande amor da minha vida. O que a Lucineide de Salvador pergunta é o seguinte, Monique, gostaria de saber por que minha irmã lembra do que passou durante a noite e eu não. Minha irmã lembra de tudo, tudo, tudo. E eu não lembro de nada, 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 Monique. Bem, Lucilene, obrigada pela pergunta e meus pêsames aí pelo seu esposo, né? A gente sabe que nesse momento é difícil, né? Tá passando por tudo isso, principalmente porque a gente está afastado dos nossos familiares, muitas vezes, né, em isolamento. Bom, sonho nada mais é do que aquele momento que a gente tem ali a oportunidade do espírito, né, se desdobrar, né? Então ele tem aquele momento ali durante o sono que a gente se afasta do nosso corpo físico e a gente pode ter sim experiências como a sua irmã falou, né? De alguma forma, antes de dormir, a gente tem que se preparar ali, né? Fazer uma oração, se preparar para o momento do sono, porque a gente pode ir para vários lugares. É interessante a sua irmã trazer essa informação de que vocês estão auxiliando, né? No momento do sono, e isso é possível sim, né? A gente pode exercer a caridade, fazer o auxílio, né? E vocês podem sim se encontrar em sonho. O que acontece é que quando você volta, né, para o corpo físico, para essa matéria mais grosseira, que é o nosso corpo material, muitas vezes o nosso cérebro não consegue codificar todas essas informações. Então você vê que ela tem essa possibilidade, consegue lembrar e ter essas lembranças, mesmo que vagamente, né, do apoio, do auxílio que ela estava fazendo, e muitas vezes você não tem essa lembrança. Mas isso não significa que vocês não se encontraram. Então, fantástico, né, ter essa oportunidade, essa experiência. E por mais que ela fale, eu sofro junto, né, é uma forma de auxílio, né, então ela está auxiliando. Então, como Jesus já diz, né, e Kardec nos traz também, fora da caridade não há salvação, né, então ela, querendo ou não, se vocês estão fazendo esse trabalho durante o sono, esse trabalho é muito bem-vindo, né, olha que oportunidade bacana auxiliar aqueles que estão desencarnando. Aproveite essa oportunidade e toda vez que você for dormir, eleve o seu pensamento. Quem sabe você não tem a oportunidade de, na próxima vez, ter essa recordação e essa lembrança. Oséias, agora tem a Maria Esther de São Paulo. Maria Esther de São Paulo, boa tarde a todos, sempre acompanhando vocês. Todos nós temos mediunidade de uma forma ou outra, ou seja, em sonhos, através de avisos dos mentores, do estado de vigília também. Abraços, Maria Esther de São Paulo. Então, aí, ó, todos nós temos mediunidade de uma forma ou de outra, ou seja, em sonhos, através de avisos dos mentores, do estado de vigília também. Aí a pergunta da Maria Esther. Oséias Alves, contigo. Maria Esther, boa tarde. Muito obrigado pela sua pergunta. Sim, todos nós temos a mediunidade, né? E o que acontece com ela? Para algumas pessoas, elas são mais ostensivas, né? Ou seja, elas são mais constantes do que para outras pessoas, né? E muitas vezes, quando nós temos a intervenção de um espírito, né? Que você faz o contato, por isso se chama mediunidade. É o meio caminho, onde você está trabalhando, né? Com a intervenção dos espíritos e passando essa mensagem para alguém. Então, o que acontece? Muitas vezes, até mesmo, você pode estar no estado de vigília e você pode estar vendo um espírito ali, ou ele está falando alguma coisa, ou ele está transmitindo alguma mensagem boa para você,
Infelizmente, tem algumas pessoas que não têm essa situação, né? Muitas vezes se tem uma intervenção de espíritos inferiores, né? E aí, como a gente cuidar disso? Estudando, né, o livro dos médiuns, que nós vamos entender como essa mediunidade se dá em cada pessoa. Porque cada um pode ter um tipo de mediunidade diferente, né? Mas sim, a mediunidade, ela está em todas as pessoas, né? E a gente precisa trabalhar e conhecer para a gente poder saber lidar com ela, né? E na realidade, muita gente até acha que a mediunidade ela é um dom, mas na realidade, quando você conversa e lê vários livros, né, você vai ver que na realidade o que acontece com você é um compromisso que você tem com a espiritualidade de estar trabalhando e ajudando as outras pessoas. Se às vezes você tem essa mediunidade e não quer trabalhar, você tem outras formas também de estar usando ela, né? Até mesmo com conversas com as pessoas, ouvindo, dando conselhos. Então, são muitas coisas que podem ser feitas através da utilização da mediunidade. Deixa eu primeiro, vou trazer agora aqui, estou abrindo aqui o Facebook para trazer participações do Facebook, mas antes aproveitar e dar o meu agradecimento, gratidão a você que já faz parte do Clube Amigos da Boa Nova, gratidão a você que nos acompanha e nos auxilia, principalmente nos auxiliando como sócio do Clube Amigos da Boa Nova. Se você ainda não faz parte deste clube, o telefone do clube é o 2458 3214, 2458 3214. E o WhatsApp do Clube Amigos da Boa Nova. Agora muito prático da gente poder estar conversando com o Clube Amigos da Boa Nova através do WhatsApp. 972610272. 972610272. E nesse momento todo de pandemia, temos aí, você também pode fazer a sua doação espontânea através do site feal.colabore.org, feal.colabore.org. Contamos com a sua colaboração para toda a ampliação, todo o prosseguimento deste trabalho da FEAL, da Fundação Espírita André Luiz, Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Graciana Grace, boa tarde. Efigênia Teixeira, boa tarde. Está em Campo Mourão nos acompanhando. Alexandre Magno também está junto com a gente. Berenice Nogueira, boa tarde. Alexandre Magno, olá, pessoal. Efigênia Teixeira, que assim esteja. Tem mais aqui a Tânia Lopes, boa tarde. A Tânia está em Santa Maria, Rio Grande do Sul, nos acompanhando. Eduardo Salles, olá, Eduardo, aqui da equipe, boa tarde, amigos queridos. Boa tarde, Eduardo. Ângela Duarte, boa tarde. Maria José D'Angio, boa tarde, está em Jaú, nos acompanhando. Rosana Araújo, Paz e Luz, Edson Rampazzo, também da nossa equipe aqui nos acompanhando, boa tarde. Bom programa a vocês, obrigado, Edson. Aqui tem mais a pergunta. O Alexandre Magno, parabéns pelo trabalho. Está aqui em São Paulo. Rio São José Sena também nos acompanhando. O Denis de Oliveira diz o seguinte, Monique, da cidade de Passos, Minas Gerais. Boa tarde aos amigos da TV Mundo Maior, da Rádio Boa Nova, Monique, Damião, Oséias. Abraços fraternos. Aí o Denis pergunta, por favor, comentem sobre minha dúvida. Chico Xavier foi Kardec em outra existência? Sempre ouço coisas nesse sentido. Fala com o Denis, Monique Papá. Oi, Denis. Primeiro beijo grande aí para Minas Gerais, para todo mundo que está nos assistindo. Eles estão sempre aqui assistindo a gente, né? Bom, Denis, tem sim comentários de que Chico, né, já foi encarnação de Kardec. Porém, a gente sabe, né, que ele já foi questionado quando ele estava aqui, né, encarnado no nosso planeta Terra. Ele foi questionado a respeito disso por amigos muito próximos, né, se existia a possibilidade dele ser encarnação de Kardec. E na época o Chico disse que não havia essa possibilidade, né? Então ele afirmou isso e existe até gravações, enfim, pesquisadores, né, buscando aí pelo histórico do Chico, a gente vê essa afirmativa. Mais importante do que trazer essa informação, se ele foi ou não, né, encarnação de Kardec, a gente valorizar o trabalho, né, que o Chico deixou para a gente. Todos esses 450 livros que ele nos deixou, todo esse
não só os livros, né, mas principalmente o trabalho de caridade, o trabalho de atendimento fraterno que o Chico nos deixou. Acho que o principal ponto que a gente precisa valorizar e tentar entender é todo esse ensinamento que eles nos trouxe através de Emmanuel, de André Luiz e de tantos espíritos elevados, né? Então, esse conhecimento e principalmente a utilização desse conhecimento na prática é o que a gente realmente precisa valorizar. Se ele foi Kardec, se ele foi outro espírito, né, em outras encarnações, porque a gente não precisa se apegar muito a isso. O que a gente precisa se apegar é realmente o trabalho, né, o teor desse trabalho fraterno, desse amor e caridade que o Chico nos trouxe. Beijo grande, obrigada pela pergunta. O Alexandre Magno, parabenizando pelo trabalho, ele está aqui em São Paulo. O Rilson José Sena, bom dia. A Rosana Araújo pergunta, e eu passo para você, Oséias Alves. Oséias, a pergunta é a seguinte: boa tarde e gratidão. Meu filho desencarnou dia 12 de abril de 2020 e não estou conseguindo sair deste luto. Ela fala de Itapetinga, na Bahia. Rosana Araújo, é você, Oséias. Rosana, boa tarde. Meus sentimentos, né? Porque quando nós perdemos um filho, né? É como nós ouvimos muito aquele ditado que diz assim, né? Quem tem que ir primeiro é os pais, né? Então a gente cresce com essa coisa na nossa cabeça, né? Mas a gente nunca sabe exatamente quando cada um termina a sua tarefa aqui na Terra. A perda, né, como nós estávamos falando, ela é muito difícil de superar, principalmente quando nós estamos muito próximos a essa pessoa, quando nós temos um amor muito grande, né? Então fica assim uma coisa quase que insuportável, né? Mas o que você pode fazer é a oração, a prece todas as noites para que ele esteja num ótimo local, você trabalhar o seu interior, né? E, acima de tudo, também fazer, agora que os centros espíritas estarão voltando aos seus trabalhos, né? Pelo menos aqui em São Paulo, já tem algumas casas funcionando. Você passar numa casa, receber um tratamento espiritual para aliviar um pouco essa questão do seu coração, né? E nós sabemos que é difícil superar, mas com certeza você vai superar. No caso, se precisar que a ciência te ajude, de que forma? Talvez num tratamento psicológico, né? Porque muitas vezes nós precisamos da ajuda das pessoas para que nós possamos sair de determinadas situações que parecem aquele vai e volta. Você vai e volta e não consegue sair do local. Então, todas essas recomendações que te faço, né? Talvez seja um caminho para você superar esse acontecimento com o seu filho, né? Muita oração, muita prece e que Deus possa te abençoar para que você possa superar isso. O José Tadeu Ferraz, boa tarde. Débora Silva, boa tarde. Deus abençoe todos nós. Tem mais uma perguntinha aqui para a Monique. Boa tarde. Pergunta para o pronto atendimento. Se somos todos espíritos, por quê? Poucos podem ver eles. Obrigado. É o Bruno, ele fala do bairro da Ponte Rasa, zona leste de São Paulo. E somos todos espíritos, Monique? Por que poucos podem ver eles? Bom, Bruno, a gente precisa estar atento, né, e ter acesso a essas percepções. Nem todos temos aí, né, a mediunidade ostensiva, mas de alguma forma nós temos sempre contato, né, o intermédio dos espíritos. É porque muitas vezes nós estamos ali atento a determinadas intuições, determinados pressentimentos ou sinais que a espiritualidade nos traz. Quando eu falo sinais, né, como perguntaram anteriormente na pergunta em relação ao sonho, né? Quando a gente vai dormir, nós temos um contato mais próximo com a espiritualidade, né? Mas nem todos têm essa responsabilidade, né? Essa prova, né, da mediunidade, de ter contato com espíritos, de ver espíritos, e você percebe que mesmo os médios, cada um tem um tipo de mediunidade, né? Uns têm o trabalho da psicografia, outros da psicofonia, então cada um vem com
como se fosse uma prova mesmo, para, de alguma forma, ter acesso a esses espíritos, muito mais para receber do que para auxiliar, né? Para a gente, de alguma forma, saber da existência da espiritualidade, saber que existem espíritos e, principalmente, aprender com a história de cada um deles, porque eu, por exemplo, como médium de psicofonia, né? A gente muito mais aprende do que a gente auxilia, né? Então, com as histórias que a gente acaba recebendo e auxiliando. É uma forma que a espiritualidade está nos trazendo, né, para revelar a existência da espiritualidade. Você percebe que isso acontece em todo o mundo, né? Então, com várias pessoas diferentes, justamente para a gente começar a ter essa ideia em relação à espiritualidade. E ainda assim, tem tantas pessoas que não aceitam isso, né? Então, acho que é aos pouquinhos, né, passo a passo, como Jesus nos ensinou, ter amor, ter caridade, aos pouquinhos as revelações vão surgindo, né? Elas não vão surgir todas ao mesmo tempo, porque tem muitas pessoas também que ainda não estão preparadas para essa informação, para essa orientação. Beijo grande, obrigada pela pergunta. Olha, tem mais uma pergunta aqui da Berenice Nogueira, de Pelotas, do Rio Grande do Sul, Oséias. Boa tarde. Toda vez que tento parar de fumar, fico com ansiedade. Daí fico ruim. Quando começo a fumar de novo, acabo melhorando. Preciso de ajuda. Não sei mais o que fazer. É a Berenice Nogueira, de Pelotas, no Rio Grande do Sul, Oséias. Boa tarde, Berenice. Uma ótima tarde para você, um ótimo domingo. Berenice, o que acontece é o seguinte, né? Muitas vezes nós temos que entender que nós precisamos de tratamento, né? Então você tem muitas associações que lidam com essa questão do fumante, né? Na nossa casa mesmo, a Casa André Luiz, ela tem um trabalho que é feito com as pessoas que fumam, e você poderia procurar algum centro aí na sua região que possa fazer esse trabalho. E fora isso, né, você também tem, além desse trabalho no centro espírita, você pode ir numa associação, né, onde você tem essa consciência que o fumo não faz bem para você. Você pode procurar causas, né, o que te leva a fumar, né? Então, muitas vezes a gente sempre recomenda um tratamento psicológico, porque talvez você vá procurar as causas que te fazem isso desde a sua infância ou sua juventude, né? Aonde você começou com isso. Então, são várias pequenas coisas que você pode estar fazendo, além do que, né? Frequentar as aulas, né? De um centro para você entender como funciona o corpo humano, né? O que acontece com o nosso perispírito. Então, são várias pequenas coisas que você juntando tudo e trabalhando, você vai melhorar, né? Só que isso é uma questão de paciência, né? Não é da noite para o dia. E dependendo do tempo que você fuma, isso se torna até mais difícil, tá? Sem contar também que nós temos aquela espiritualidade inferior que às vezes está nos cercando para justamente se ter prazer, né, no momento que você está fumando. Então, tudo isso são trabalhos que você vai procurar fazer para poder melhorar. Agora, Monique, tem aqui a Cristiane. A Cristiane trazendo uma pergunta, eu passo para você. Boa tarde a todos. Paz e luz para você também. É Cristiane Araújo, ela está em Barra da Estiva, na Bahia. Moro em meio à natureza, na fazenda Capoeira. Nessa pandemia, descobri que moro em um paraíso, com o canto dos pássaros, as flores. Damos valor nas coisas simples quando paramos para observar a criação de Deus, que é a natureza. Cristiane Araújo, Monique Papa. Beijo, Cristiane, é verdade. A gente começa a observar, né, as coisas que estão à nossa volta e agradecer a Deus por cada pequena coisa, né, que a gente tem não sei se você vem percebendo, mas nas redes sociais a gente está vendo bastante fotos, né, do nosso céu. O céu está uma coisa mais bonita, né, sempre com o jogo de cores, né, de luzes. Parece que a natureza e Deus sabe, né, o que nós estamos passando e cada vez mais a gente valoriza essas pequenas coisas. Beijo grande. Tem mais participações aqui. A Débora Silva, boa tarde.
Deus abençoe a todos nós. A Rosária Oliveira. Boa tarde, queridos irmãos. Excelente programa. Paz e luz a todos. Rosária está em Uberaba, nos acompanhando. Gratidão. E, mais uma vez, lembrando, né, você que está aí acompanhando o Pronto Atendimento, formas de participação. Você pode participar, estamos ao vivo no facebook.com/Rede Boa Nova de Rádio, no Facebook. Você pode, e mais, né? Também pode compartilhar tudo o que estamos levando até você. Você pode compartilhar esse programa na sua página aí do Facebook, para que mais pessoas possam conhecer, tirar suas dúvidas aqui no Pronto Atendimento. Temos também à sua disposição o WhatsApp 99643-3827. 99643-3827. Nosso WhatsApp à sua disposição. 0800 979 5011. 0800 979 5011 é o telefone que está à sua disposição para que você também participe aqui do Pronto Atendimento, edição de sábado. E aqui eu paro para trazer agora, tanto para a Monique como para o Eséias, enquanto aguardamos a participação de mais pessoas, acho que até a Monique citou, né, lembrando aí que estamos neste Setembro Amarelo, e a gente vai ter aí, né, nesse mês, a grata oportunidade, né, dias 12 e 19 de setembro, assistir aí no teatro virtual olha, de forma virtual, né? Memórias de um Suicida, a montagem que está sendo preparada aí para que possa se assistir de forma virtual no dias 12 e 19. E aí, esse ponto, né? Quando a gente para conversar nesse Setembro Amarelo, quanto é importante, né? Estar falando sobre um tema que é o suicídio. Quantas vezes as pessoas pensam, né, que o que está atrapalhando é aquele momento, aquele desafio, é que, na verdade, ele é rápido de ser superado com um pouquinho de paciência, com um pouquinho de força. Eu queria que eu ouvisse um pouquinho, tanto da Monique como do Oséias, um pouco sobre o Setembro Amarelo e esse momento, essa importância de falarmos sobre em favor da vida, o tema suicídio, Monique. Bom, acho que primeiramente falar do espetáculo, que deve ser maravilhoso, então para o pessoal ir assistir. Quem não leu o livro também da Ivone, que é maravilhoso, né? Memórias de um Suicida, um livro forte, né? Mas é um livro que traz informações e esclarecimento a respeito do suicídio e que traz também ali a misericórdia, né, divina, como Maria, né, consegue auxiliar esses nossos irmãos que não conseguiram aí seguir em frente, né? Acho que o principal ponto do suicídio, Damião, que a gente precisa falar é da questão das dificuldades, né? Porque muitas pessoas entendem que a pessoa, quando começa a falar que não tem mais amor à vida, que não quer mais seguir em frente, que passa por determinadas aflições, a gente tem muito a característica de minimizar o problema do outro, né? E a gente precisa estar atento com essas frases, com essas questões, com a mudança de comportamento, quando você percebe que a pessoa parou de sair, né, ou tá com um comportamento diferente, né? Muitas vezes aquele antes, né, da pessoa pensar em cometer o suicídio, ela tem questões, né, psicológicas, normalmente isso vem de fruto de uma depressão, né, ou até mesmo de uma obsessão, então a gente precisa estar muito atenta com esses sinais. E lembrar sempre que nós não estamos sozinhos, né? Então, a gente sempre tem a oportunidade de ser orientado, de receber auxílio. Então, a gente tem que estar atento a esses sinais e toda vez que nós percebermos um desses sinais, uma mudança de comportamento, ou frases como essa, de eu não tenho mais amor à vida, eu não quero mais viver, não tratar isso de forma banal, né? E sempre buscar ajuda. Então, tanto os centros espíritas, né, com os trabalhos aqui de orientação, a gente sabe aqui que a Federação Espírita André Luiz está fazendo, né, um trabalho de atendimento online, que é super interessante, então é uma forma de pedir auxílio, mas principalmente também auxílio especializado, né, psicólogos, terapeutas, se necessário psiquiatras, então sempre está utilizando não só o tratamento espiritual, mas também o tratamento com especialista para poder auxiliar nesse momento. A gente não sabe como está a condição, se já está muito tempo, pouco tempo, mas a gente sempre precisa pedir ajuda, porque muitas vezes a gente quer ajudar sozinho e a gente não dá conta, né?
A gente não sabe o como orientar. Ô, Zé, eu vou pedir para você também falar do Setembro Amarelo, mas vou atualizar aqui também, já trazendo questões dos amigos que estão nos acompanhando. Ulisses Soares Marinho. O suicídio é a falta de Deus na alma da pessoa? E eu vou acrescentar também, além do Ulisses, a Débora Silva. Boa tarde. Débora de Colina. Trabalho no hospital, tem alguns colegas entrando em depressão. Que conselho poderia dar a eles? Então, tenho tanto do Ulisses como da Débora, para que a gente possa falar desse Setembro Amarelo, Oséias. Bom, Ulisses, Débora, né, nós vamos juntar todos aí dizendo o seguinte, né? Nós, como pessoa, nós podemos ajudar de que forma essas pessoas? Muitas vezes a mão amiga, o ouvido para ouvir essas pessoas e mostrar a eles que eles são muito importantes. Porque se vocês notarem quantos artistas, né, se suicidaram por não saber ou não ter ideia de o amor das pessoas por eles. Muitas pessoas se julgam que não são amadas, mas elas são amadas sim. Então a gente tem que mostrar isso a eles, né? Mostrar esse nosso amor, tentar, claro, como a Monique falou, nós não somos especialistas. E como nós podemos ajudar? Prece, orar por estas pessoas, aconselhá-los, né, a ir a um centro espírita, a fazer um tratamento psicológico, porque muitas vezes as pessoas têm frustrações na vida, mas todas essas situações podem ser superadas. A depressão, ela traz uma problemática da mudança, né? Nós temos que compreender que quando nós chegamos ao momento da depressão, alguma coisa dentro de nós está pedindo para que nós possamos fazer mudanças. Então, essas mudanças nem sempre serão da forma que nós queremos, né? E nós temos que nos preparar para tudo isso. Então, essas pessoas também têm que ser preparadas, né? Para compreender que a vida não é só feita de coisas boas, nós temos coisas ruins também que passamos, mas tudo é superável, né? E esse momento desse Outubro Amarelo é importante para que nós possamos, nós que somos pessoas que não temos conhecimento, também procurarmos, né, fazer cursos, né, assistir palestras, para que nós possamos ajudar a todas essas pessoas também que passam por estas situações. Então, nós podemos fazer a nossa parte também procurando nos melhorar, procurando entender as pessoas para que elas possam compreender todo esse momento difícil que elas estão passando. Deixa eu trazer nesse Setembro Amarelo aqui. Vou trazer para você, Monique, duas perguntas que eu acho que elas até têm um sentido. A Domênica Aparecida Firmino, ela diz: Olá, sou Domênica de Itaquera. Minha filha sempre me questiona qual é o motivo da criação do mundo. Por que não somos todos perfeitos se todos estão aqui para evoluir? E o Tiago Melo questiona: boa tarde, meus amados. Gostaria do comentário de vocês acerca dessa reflexão. Se a felicidade não é deste mundo, podemos dizer que só seremos felizes quando estivermos desencarnados no plano espiritual? Um grande abraço, Tiago Melo, do centro de Guarulhos. Monique? Domênica e o Tiago, né? Isso. Bom, vamos começar com a pergunta da Domênica. Por que não somos todos perfeitos, né? Por que a gente surgiu nesse mundo, né? Pelo que eu entendi. Bom, Domênica, nós sabemos, né, através da espiritualidade, que nós nascemos, né, como espíritos simples e ignorantes, né? Então, nós não temos aí nem o bem, nem o mal, e a gente, de alguma forma, precisa evoluir para que possamos aí, né, como espírito, chegar à angelitude. O nosso planeta era um planeta primitivo. Em algum momento ele se transformou num planeta de provas e expiações. E nós estamos indo agora para um planeta de regeneração. Então, a ideia de felicidade no mundo de provas e expiações são pequenos momentos, né, que nós não temos felicidade. Nós temos pequenos momentos, assim como a nossa querida ouvinte comentou aqui de aqueles momentos que a gente observa a natureza, né? Que aqueles momentos são momentos de felicidade, são momentos que nós passamos com a nossa família, mas nós não vivemos ainda no mundo 100% feliz. Por quê? Porque ainda não alcançamos essa perfeição, né? Como espíritos. Por quê? Nós ainda estamos muito apegados à matéria.
Nós precisamos evoluir espiritualmente e moralmente, né? Ainda existe no nosso planeta a questão do orgulho, do egoísmo, da vaidade, né? Da cobiça. Então, a gente precisa trabalhar essas questões para que a gente, de alguma forma, vamos evoluindo como espíritos e a gente chegue, né, no mundo feliz. E quem sabe também na angelitude. Então, é essa escala do progresso que nós queremos alcançar. E o Tiago perguntou a respeito da frase, né? Se a felicidade não é deste mundo, podemos dizer que só seremos felizes quando estivermos desencarnados no plano espiritual. É isso, Monique? Na verdade, assim, olha, aí tem um erro de interpretação. Na verdade, quando a gente fala de mundo espiritual, nós temos um mundo espiritual em vários mundos, né? Nosso planeta Terra também tem um mundo espiritual, né? Quando a gente desencarna aqui no planeta Terra, nós estaremos aqui num plano espiritual do planeta Terra. Assim como se a gente estiver no mundo feliz, também vai ter um mundo espiritual do mundo feliz. Não significa que no mundo espiritual nós seremos 100% felizes, né? Ele vai estar de acordo com a escala do progresso daquele mundo, né? E a gente só vai realmente ser 100% feliz quando a gente chegar no mundo feliz ou provavelmente nesse mundo de angelitude, né? Quando a gente fala dos mundos crísticos, né? De onde vem Jesus Cristo, que é esse mundo mais repleto de felicidade, sem orgulho, sem egoísmo, sem essas mazelas, e que a gente percebe que a virtude maior é a caridade e o amor ao próximo. Espero que tenha respondido as dúvidas aí. Beijo grande, obrigada pela pergunta. Opa, agora, Oséias, eu vou também juntar duas aqui, porque temos olha, daquela história, 4 minutos para a gente terminar o programa. Ana Paula Machado. Ana Paula, desde menina, sempre tive sonhos premonitórios, alguns de fácil interpretação, outros mais complexos. Confesso que às vezes fico triste, pois mesmo sabendo que algumas coisas vão acontecer, não está ao nosso alcance mudar o rumo das mesmas, né? Fico triste, ansiosa, preocupado com as pessoas envolvidas. Como lidar com essa faculdade através dos sonhos? E aqui o Ulisses Soares Marinho, ele já até respondeu uma, mas deixa eu relatar aqui. Ele já operou o coração por 2 vezes, já fez 5 cateterismos, na segunda cirurgia foi ressuscitado. Agora, em julho, passou 14 dias internado no hospital, coronavírus, na enfermaria. Eu sou a segunda pessoa mais feliz do mundo. Oséias, é contigo. Ana Paula, boa tarde para você. Olha, essa questão da mediunidade, né? No seu caso aí, nós podemos dizer o seguinte para você: não existe um determinismo, né? O que vai acontecer aquilo, né? Muitas vezes nós precisamos, essas situações acontecem para nos preparar de uma situação. Mas nós podemos, né, quando isso, você como já sabe mais ou menos, né, você está acostumada com essas situações que acontecem com você dos sonhos, você já ir parando o campo de que forma? Oração, prece, pedindo a Deus que possa você ter forças para você seguir adiante, porque quando nós temos a questão do pressentimento, que é o que você passa, é que muitas coisas que nós passamos não é adivinhação, não é que você está prevendo o futuro, são coisas que já estão combinadas no plano espiritual. Então, lá no plano espiritual, você combinou, e quando essa situação está próxima de chegar, você começa a ter esses sentimentos dessa situação. Mas, como lhe falei, não é uma coisa pré-determinada, porque se fosse pré-determinado, não se mudaria nada. Então, era deixar acontecer e pronto. Não, aí nós podemos trabalhar, né? Oração, prece, várias coisas que você pode estar fazendo para que você, se você está sentindo um perigo, você possa, claro, estar invocando, né, os nossos amigos da espiritualidade através das orações e das preces, para que eles possam te ajudar em todos os sentidos. Claro que vai acontecer aquilo que Deus permite que aconteça. Deixa eu trazer a participação, chamar Monique. Monique, um minuto final
para a sua mensagem, prece final, para a gente fazer o encerramento. Está terminando mais um Pronto Atendimento, edição de sábado, dizendo para a Dete Cruz: Dete, obrigado pela participação. Não vai dar tempo de responder você, mas entre novamente aqui no programa Pronto Atendimento. Temos muito prazer em atender você. Monique, a prece de encerramento contigo. Vamos lá. Então, nossos amigos, vamos nos tranquilizando. Aqueles que se sentirem à vontade, vamos fechando os nossos olhos, elevando o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus e agradecendo a espiritualidade por mais esse momento em que estamos aqui com tantos amigos, buscando conhecimento, buscando entendimento do porquê nós estamos aqui nesse planeta Terra. Esperamos estar aqui no próximo sábado, né? Todos aqui no Pronto Atendimento. Lembrando que a espiritualidade maior, nosso querido Deus está aí, né? Nós precisamos, nos momentos de aflição, sempre levar o pensamento para esse nosso ser superior. Nesses momentos agora de quarentena, que passamos por tantas aflições, né? E que muitas vezes a gente se questiona a respeito do que estamos passando por tudo isso, vamos lembrar sempre que nunca estamos sozinhos e agradecer mais uma vez a espiritualidade por esse momento. Que assim seja. Que assim seja. Obrigado, Monique Papa. Obrigado, Oséias Alves. Obrigado a você que nos acompanhou em mais um Pronto Atendimento. Obrigado, Margarete. Obrigado, Bruna. Obrigado a toda a equipe da Rádio Boa Nova, da TV Mundo Maior, na realização de mais um Pronto Atendimento, edição de sábado. Tchau. Excelente final de semana para todos nós. Tchau, gente. Tchau, pessoal. Termina aqui. Pronto Atendimento.